Então vamos lá, hoje nós vamos falar da isenção ao imposto de renda pessoa física para portadores do HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Se esse tema lhe interessa, fique conosco até o final para se inteirar sobre todos os benefícios que os portadores de doenças graves, inclusive o HIV, possuem no critério imposto de renda pessoa física. E não se esqueça, curta, se inscreva logo no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeos informativos como esse. Pois bem, a finalidade da isenção ao imposto de renda para portadores do HIV é diminuir o desgaste financeiro e facilitar o tratamento desse paciente com a administração dos recursos que ele deixou de pagar na condição de imposto aos entes públicos. Isso vai dar um conforto, isso vai dar uma qualidade de vida maior ao paciente que está em tratamento da imunodeficiência adquirida. Portanto, todos os aposentados e pensionistas que tenham adquirido doenças incapacitantes, como HIV, têm direito a requerer a sua imunidade do imposto de renda. E observem, aqui vem o nosso primeiro critério definidor. Não é necessário que a doença seja anterior à portaria de aposentadoria ou de proventos de pensão. Se a doença foi adquirida após o início da aposentadoria ou mesmo o início do pagamento das pensões, mesmo assim terá direito esse paciente a requerer a isenção do imposto de renda pessoa física. Um outro ponto de atenção é, nós estamos falando de qualquer rendimento que tenha natureza de aposentadoria ou pensão. Portanto, se o aposentado ou pensionista ainda exerce atividade laborativa, aos rendimentos de salário ou prestação ao pagamento do serviço que ele exerce, esses rendimentos não possuem isenção do imposto de renda pessoa física. Os rendimentos isentos são os rendimentos de aposentadoria e pensão. E como requerer a isenção ao imposto de renda em casos de doenças graves? A isenção ela é sempre iniciada por um requerimento administrativo à fonte pagadora. A quem paga o provento de aposentadoria ou pensão, deve-se fazer um requerimento e nele deve constar o laudo médico, que não precisa, inclusive, ser um laudo médico oficial, pode ser de um médico particular, o nível do tratamento que você se encontra e a incapacidade ao exercício de atividade laborativa. Esses requerimentos são os exigidos no momento de se apresentar à fonte pagadora o seu requerimento de isenção ao pagamento do imposto de renda nos rendimentos de aposentadoria e pensão. Mas vejam, eles não são os essenciais para uma demanda judicial. Porque na demanda judicial já se superou a necessidade de discutir desde quando a existência da doença incapacitante, a discutir a necessidade de laudo oficial ou outros documentos, como os laudos médicos particulares. Na demanda judicial, portanto, o que precisa se comprovar é que o requerente, ele é portador ou foi portador da imunodeficiência adquirida. Com esses documentos, a entidade pagadora vai poder se manifestar no requerimento administrativo. Muitas negativas surgem no cenário de pedidos administrativos, mas não se preocupe. No cenário judicial, alguns precedentes e regramentos legais são favoráveis à concessão da imunidade ou isenção do imposto de renda a pacientes em tratamento da síndrome de imunodeficiência adquirida. Como, por exemplo, nós temos a súmula 627 do STJ e ela traz expressamente um entendimento padronizado nas turmas de julgamento do STJ, que diz o seguinte: o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade. Portanto, o laudo, que já não precisa ser um laudo médico oficial, podendo ser comprovado por laudos médicos particulares, se ampara também da desnecessidade de demonstração da pré-existência ou concomitância de sintomas da doença para se requerer ou para se ter o benefício da isenção do imposto de renda. O cenário judicial, portanto, ele é repleto de precedentes favoráveis aos contribuintes para o reconhecimento da isenção do imposto de renda pessoa física. Além disso, o judiciário entende que o marco inicial, portanto, o termo AQUOR, do início dos pagamentos dos retroativos a serem recebidos por quem tiver o deferimento, ele deve ser a data do diagnóstico.
e não a data do requerimento administrativo ou mesmo a data da sentença que reconhece a imunidade. Perceba que nesse intervalo nós estamos falando muitas vezes de muitos anos. Eu tenho o diagnóstico que comprova a existência da doença há 10 anos atrás, fiz o requerimento há 8 anos atrás, tive a negativa há 7 anos atrás, ajuizei a ação há 5 anos atrás. A sentença saiu agora. Então perceba, se eu adotasse a sentença como marca inicial, no meu exemplo, eu estaria perdendo 10 anos de retroativo. Mas, se a sequência foi essa, você respeitou esses prazos, fez o requerimento dentro do lapso de 5 anos do início do diagnóstico, o julgamento do requerimento administrativo encerrou e no prazo de 2 anos você ajuizou a sua ação, e do ajuizamento até a sentença sobreveio 5 anos, todo esse período estaria abrangido para o retroativo a ser recebido se nós conseguirmos demonstrar ao juízo que a jurisprudência entende que o início dos pagamentos, o termo a qual é a data do diagnóstico, e assim não se perderiam 10 anos de pagamento de imposto de renda indevidos que foram realizados por esse contribuinte. Então perceba que no cenário judicial outros artifícios existem para favorecer ao contribuinte que requer a imunidade do imposto de renda à pessoa física. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, ou você conhece alguém que tenha interesse em saber dessa oportunidade de se capitalizar, de trazer um valor pago de tributo indevido e trazer para si um melhoramento até mesmo no seu tratamento da doença incapacitante, envie esse conteúdo para essa pessoa para que ela possa também tomar conhecimento como vocês. Em caso de dúvidas, deixe os comentários, nós vamos responder a todos. E fique conosco para os próximos vídeos no canal.